Capítulo 19. Tem alguma coisa atrás de mim? No sábado, à 1 da tarde, quando minha amante chegou no seu Mini Cooper vermelho, saí de casa para recebê-la. Ela estava de óculos escuros verdes e com um leve casaco cinza sobre um vestido bege simples. Então, no carro ou na cama? Como você é bobo! Não achei nada mal fazer no carro. Ter que improvisar dentro de um espaço apertado. Um dia desses, a gente faz de novo. Nos sentamos na sala de estar e tomamos chá preto. Contei que tinha terminado o retrato, ou algo semelhante a um retrato de Menchique, depois de algum tempo de trabalho. Também expliquei que a tela tinha saído bem diferente das que eu pintava antes. Ao ouvir essa revelação, ela ficou curiosa. Posso ver como ficou? Fiz que não com a cabeça. Tarde demais. Você chegou com um dia de atraso. Bem que eu gostaria de saber sua opinião, mas Menchique levou o quadro ontem mesmo. A tinta nem tinha terminado de secar, mas ele fez questão de sair com a tela. Parecia até que estava com medo que alguém fosse roubar. Bom, então ele gostou. Ele disse que sim, e não tenho motivo para duvidar da sua palavra. Então você conseguiu terminar seu quadro e o cliente ficou satisfeito. Deu tudo certo. Acho que sim. E eu também fiquei satisfeito com o resultado. Foi um tipo de obra que eu nunca tinha feito antes e senti que me abriu novos horizontes. Você se refere a um novo estilo? Não sei. Desta vez consegui fazer essa pintura com Menchique, mas talvez tenha sido só uma casualidade que possibilitou esse resultado. Não sei se o mesmo processo funcionaria com outro modelo. Talvez tenha sido uma exceção pelo magnetismo transmitido por ele. De qualquer maneira, acho que o mais importante é que voltei a sentir vontade de pintar. Bom, parabéns pela obra. Obrigado. Ela também me rendeu um bom dinheiro. Graças à generosidade de Menchique. Pois é. A propósito, ele me convidou para visitar a mansão. Vou jantar lá na terça-feira para celebrar a conclusão do quadro. Contei a ela os detalhes do jantar, mas deixei de fora o convite à múmia, é claro. Falei que seria um banquete com direito a um chefe e a um bartender. Quer dizer que você vai enfim entrar na mansão branca, a misteriosa morada de um misterioso personagem. Preste bastante atenção em tudo, hein? Claro, em tudo o que estiver ao alcance dos meus olhos. Não se esqueça de nenhum dos pratos servidos. Farei meu melhor para decorar. Por sinal, outro dia você disse que tinha informações novas sobre Menchique, não foi? Foi. Direto da rede de comunicação da selva. O que descobriu? Ela hesitou um pouco, ergueu a xícara e tomou um gole de chá. Não prefere deixar esse assunto para depois? Gostaria de fazer outras coisas antes. Que coisas? Coisas
difíceis de dizer em voz alta. Então fomos para o quarto, como sempre. Durante os 6 primeiros anos de casamento com Yuzu, ou deveria dizer, durante a primeira fase da nossa vida conjugal, nunca dormi com outra mulher. Não significa que tenham faltado oportunidades, mas naquela época eu me interessava mais por levar uma vida sossegada com minha esposa do que procurar aventuras. Além disso, estava satisfeito com minha vida sexual com o Yuzu. Porém, um dia, sem aviso prévio, a meu ver, minha esposa anunciou: eu me sinto péssima por isso, mas acho que não consigo mais continuar vivendo com você. Uma decisão firme que não deixava espaço para negociação ou conciliação. Ao ouvir aquela sentença, fiquei desorientado sem saber como reagir. Não me veio nenhuma palavra à boca. De qualquer forma, compreendi que não podia mais ficar ali. Então juntei às pressas alguns pertences, coloquei tudo no Peugeot 205 e parti em uma viagem sem rumo. Durante 1 mês e meio, dirigi pela região de Tohoku e Hokkaido, onde ainda fazia frio, apesar do começo da primavera. Rodei até o carro estragar. Durante toda a viagem, quando caía a noite, eu me lembrava do corpo de Yuzu, de cada pequeno recanto, de cada reação quando eu tocava determinadas partes, de cada som que ela fazia. Eu não queria me lembrar, mas era inevitável. Às vezes, conforme ia seguindo o fio dessas memórias, acabava ejaculando, mesmo sem querer. Apesar disso, durante aquela longa viagem, apenas uma vez tive relações com uma mulher de carne e osso. Por uma estranha e absurda série de coincidências, terminei dividindo a cama com uma jovem desconhecida e não por iniciativa minha. Esse fato aconteceu em uma pequena cidade costeira na província de Miyagi. Se não me engano, eu estava perto dos limites com a província de Iwate, mas não tenho certeza, porque na época eu me deslocava o tempo todo, passando por uma infinidade de cidadezinhas parecidas, sem conseguir decorar o nome de todas. Só me recordo que o lugar tinha um grande porto e que o cheiro de óleo diesel e de peixe pairava por todos os cantos da cidade. Numa estrada um pouco afastada da cidade, havia um grande restaurante popular. Eu estava ali jantando. Era por volta de 8 da noite. Tinha pedido camarão ao curry e uma salada da casa. Dava para contar na mão o número de clientes do restaurante. Eu estava sentado em uma mesa do lado da janela, comendo e lendo um livro de bolso, quando, de repente, uma mulher jovem se sentou na cadeira de vinil à minha frente, com um movimento muito rápido, sem titubear nem pedir desculpas, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ergui o rosto surpreso. Não reconhecia aquela mulher, é claro. Nunca tinha visto antes. Tudo se passou muito rápido, sem que eu entendesse o que estava acontecendo. Havia muitas mesas vazias ao redor e eu não via a necessidade de dividir uma. Será que esse era um comportamento normal naquela cidade? Eu pousei o garfo, limpei a boca com o guardanapo e a encarei perplexo. Finge que você me conhece. Finge que estava me esperando. Acho que sua voz era um pouco rouca, ou talvez estivesse falhando pelo nervosismo. Prendi o marcador entre as páginas e fechei o livro. Ela devia ter uns 25 anos. Vestia uma blusa de gola redonda e um cardigan azul marinho. Não me pareciam peças de qualidade. Também não se destacavam pela elegância. Era uma roupa bem comum,
dessas que uma dona de casa vestiria para ir ao supermercado da esquina. Ela tinha o cabelo preto e curto com franja, usava pouca maquiagem, colocara a bolsa de tecido preto sobre os joelhos. Seu rosto não apresentava nenhuma característica marcante. Seus traços não eram feios, mas o conjunto não causava grande impressão. Ela tinha um desses rostos em que quase ninguém repara na rua, que desaparece da memória alguns passos depois. Seus lábios finos e longos estavam fechados e ela respirava pelo nariz. Parecia estar um pouco sem fôlego, pois suas narinas se agitavam discretamente. Tinha um nariz pequeno, desproporcional à boca, como se a argila tivesse acabado e o escultor tivesse tirado um pouco do nariz da estátua. Entendeu? Finge que me conhece. Não fique com essa cara de espanto. Ok. Respondi ainda sem entender nada. Continue agindo normalmente. Coma e finja que estamos em uma conversa animada. Sobre o quê? Você é de Tóquio? Concordei com a cabeça. Peguei o garfo e comi um tomate cereja. Depois tomei um gole d'água. Dá para ver pelo jeito que você fala. Está fazendo o quê em um lugar desses? Estou só de passagem. A garçonete se aproximou da mesa, carregando nos braços o enorme cardápio. Tinha seios extraordinariamente grandes e os botões do uniforme ocre pareciam prestes a voar longe. A mulher à minha frente não pegou o cardápio, nem mesmo olhou para a garçonete. Sem deixar de me encarar, se limitou a dizer: um café e um cheesecake. Falava como se estivesse fazendo pedido para mim. A garçonete assentiu em silêncio e se retirou levando o cardápio. Você se meteu em alguma encrenca? Ela não respondeu. Continuou só me encarando, como se avaliasse uma mercadoria. Tem alguma coisa atrás de mim? Está vendo alguém? Olhei de relance atrás dela. Só havia gente normal jantando. Nenhum cliente novo tinha entrado. Não, nada nem ninguém. Fique de olho e qualquer coisa me avise. Enquanto isso, continue conversando comigo. Daquela mesa dava para ver o estacionamento do restaurante. Além do meu pequeno e velho Peugeot empoeirado, havia 2 carros, um compacto prateado e uma van preta e alta. A van parecia nova. Ambos estavam estacionados há algum tempo. Não vi outro carro além desses. Aquela mulher devia ter chegado a pé ou de carona com alguém. Então, você chegou aqui por acaso? Foi. Está viajando? Mais ou menos. Que livro está lendo? Entreguei o livro a ela. Era A Família Abe, de Ogai Mori. A Família Abe? Por que você está lendo um negócio velho desses? Estava largado na recepção de um albergue onde me hospedei em Aomori. Dei uma olhada e me pareceu uma leitura interessante. Então peguei, deixando em troca outros livros que tinha terminado. Nunca li esse. É bom? Eu já tinha lido aquele romance uma vez e estava relendo. Em parte porque era uma história interessante, mas também porque eu não compreendia com que propósito e de que ponto de vista o Gai escrevera a obra. Que necessidade sentira de escrevê-la? Porém, se fosse explicar tudo isso a ela, a conversa se estenderia demais. Não era um clube de leitura, e ela estava só tentando puxar assunto para conversar comigo, ou para fingir para os outros que estávamos conversando. Sim, acho que vale a pena ler. Trabalha com o quê?
Como assim? O Gai Mori? Ela franziu as sobrancelhas. Não, quem se importa com o Gai Mori? Estou falando de você. Trabalha com o quê? Faço quadros. É pintor? Podemos dizer que sim. Que tipo de quadros você pinta? Retratos. Retratos? Esses quadros que ficam na parede do escritório de presidentes de empresa? Esses retratos de gente importante fazendo ares de importância? Exatamente. Só pinta isso? Concordei com a cabeça. Ela não falou mais nada sobre pintura. Deve ter perdido o interesse. Com exceção da pessoa retratada, quase ninguém se interessa por esse tipo de retrato comercial. De repente, a porta automática do restaurante se abriu e um homem alto de meia-idade entrou. Ele vestia uma jaqueta de couro preto e tinha um boné preto com o logo de uma marca de golfe. Parou diante da porta, correu os olhos por todo o salão, escolheu um lugar a 2 mesas de nós e se sentou, voltado na nossa direção. Tirou o boné, alisou muitas vezes o cabelo e analisou sem pressa o cardápio trazido pela garçonete de seios grandes. Tinha o cabelo bem curto, com fios grisalhos aqui e ali. Era magro e estava muito bronzeado. Diversas rugas profundas traçavam ondas na sua testa. Entrou um homem. Falei para ela. Como ele é? Fiz uma breve descrição de sua aparência. Consegue fazer um desenho dele? Quer dizer, um retrato? Isso! Você é pintor, não é? Tirei um bloco de notas do bolso e esbocei a figura do homem com uma lapiseira. Fiz até sombreados. Não precisei olhar para ele enquanto desenhava. Sou capaz de captar e memorizar num instante as feições das pessoas. Em seguida, entreguei o desenho para ela por cima da mesa. Ela pegou o papel, apertou os olhos e fez uma longa inspeção, como um caixa de banco que avaliasse um cheque suspeito. Depois, deixou a folha sobre a mesa. Você desenha bem, hein? É meu trabalho. Então, conhece esse homem? Ela não disse nada. Se limitou a balançar a cabeça. Apertou os lábios fechados e não mudou mais de expressão. Depois dobrou o papel em 4 e o guardou na bolsa. Não entendi por que ela guardou aquilo. Podia só amassar e jogar fora. Não conheço. Mas ele está perseguindo você ou algo assim? Ela não respondeu. A garçonete trouxe o cheesecake e o café. A mulher à minha frente continuou em silêncio até que a garçonete se afastasse. Em seguida, cortou um pedaço da torta com o garfo e o empurrou de um lado para o outro no pato, como um jogador de hóquei no gelo se aquecendo antes de começar uma partida. Por fim, levou o pedaço à boca e mastigou devagar, impassível. Depois colocou um pouco de creme no café, tomou um gole e afastou o prato de torta como se não quisesse mais. Uma SUV branca havia surgido no estacionamento. Um carro alto e robusto, com pneus resistentes. Devia ser do homem que acabara de chegar. Estava estacionado de frente e a capa do estepe preso ao bagageiro levava o nome do modelo, Subaru Forester. Terminei de comer o camarão ao curry. Quando a garçonete veio tirar os pratos, pedi um café.
Faz tempo que você está viajando? Faz um bom tempo. Está se divertindo? Eu não estava viajando por diversão, mas se respondesse isso, teria que entrar em uma explicação longa e complicada. O suficiente, falei. Ela tinha os olhos cravados em mim como se observasse um animal raro. Você não é de muitas palavras, não é? Dependia com quem estivesse falando, mas se respondesse isso, teria que entrar em uma explicação longa e complicada. Trouxeram o café e tomei um gole. O gosto era de café, mas não estava muito bom. Ao menos estava quente, então era melhor que nada. Depois, ninguém mais entrou. O homem meio grisalho de jaqueta de couro pediu com voz clara um hambúrguer no prato e uma porção de arroz. Nas caixas de som tocava uma versão instrumental de Full on a Hill. Eu não conseguia lembrar se essa música era de John Lennon ou de Paul McCartney. Acho que era de Lennon. Fiquei pensando sobre coisas sem importância. Não sabia mais no que pensar. Você veio de carro? Vim. Que carro? Um Peugeot vermelho? Com placa de onde? De Shinagawa. Ela fechou o rosto ao ouvir isso, como se tivesse alguma péssima recordação sobre placas de Shinagawa e Peugeot vermelhos. Depois, arrumou as mangas do cardigã e conferiu se a blusa estava abotoada até em cima. Em seguida, limpou a boca de leve com um guardanapo. Vamos! Declarou de repente. Ela bebeu metade do copo d'água e se levantou. O café e a torta, quase intocados, continuavam sobre a mesa como os escombros de uma catástrofe. Mesmo sem saber para onde iríamos, me levantei com ela. Peguei a comanda sobre a mesa e paguei no caixa. Embora o pedido dela estivesse incluído na minha conta, ela não agradeceu. Também não deu nenhuma indicação de que pagaria sua parte. Quando saímos do restaurante, o homem de meia-idade e cabelo meio grisalho, que entrara por último, estava comendo seu hambúrguer com um ar de tédio. Ergueu um pouco o rosto e olhou de relance na nossa direção, mas foi tudo. Logo voltou a olhar para o prato e continuou comendo, com garfo e faca, impassível. Ela não olhou para ele nem por um segundo. Ao passar por trás do Subaru Forester branco, reparei que tinha um adesivo no para-choque com um desenho de peixe. Acho que era um marlin. Não faço ideia de por que alguém colaria um adesivo de marlin no carro. Talvez fosse pescador ou trabalhasse em algo relacionado à indústria pesqueira. Ela não me disse para onde íamos, apenas se sentou ao meu lado e passou a me dar instruções breves conforme eu dirigia. Parecia conhecer muito bem as ruas da região. Se não tinha nascido na cidade, já morava ali há bastante tempo. Me limitei a obedecer. Depois de alguns minutos, nos afastamos da cidade e chegamos a um motel anunciado por chamativos letreiros de neon. Seguindo suas instruções, entrei no estacionamento e desliguei o motor. Vou dormir aqui hoje, declarou ela. Não posso voltar para casa. Venha comigo. Lamento, mas estou hospedado em outro lugar. Já fiz check-in e deixei minhas coisas. Onde? Disse o nome de um hotel simples próximo à estação de trem. Aqui é muito melhor, disse ela. Aposto que seu quarto é do tamanho de um armário e cheira a mofo. De fato, o quarto era do tamanho de um armário e cheirava a mofo. Além disso, não costumam aceitar uma mulher sozinha por aqui.
Vão ficar desconfiados, achando que sou uma prostituta. Venha comigo, por favor. Bom, pelo menos ela não é prostituta, pensei. Paguei adiantado uma diária na recepção. Como eu já esperava, ela não demonstrou nenhum sinal de gratidão por isso e peguei a chave. Assim que entramos no quarto, ela abriu a água para encher a banheira, ligou a televisão e diminuiu a luz ambiente. A banheira era enorme. Realmente, aquele quarto era muito melhor do que o do meu hotel. Ela parecia já ter estado ali ou em lugares parecidos muitas vezes antes. Ela se sentou na cama e tirou o cardigã, depois a blusa branca e a saia envelope, depois as meias calças, ficando apenas de sutiã e calcinha. As duas peças eram brancas, não muito novas, dessas que uma dona de casa vestiria para ir ao supermercado da esquina. Então, ela levou as mãos às costas e tirou habilmente o sutiã, que dobrou e colocou no criado mudo. Seus seios não eram grandes nem pequenos. Venha, já que estamos aqui, vamos transar. Aquela foi a única experiência sexual que tive durante minha longa viagem ou peregrinação. Foi um sexo inesperadamente violento. Ela teve 4 orgasmos ao todo. Pode parecer mentira, mas tenho certeza de que foram todos de verdade. Já eu gozei 2 vezes, mas estranhamente não senti muito prazer, como se estivesse com a mente em outro lugar enquanto transávamos. Escute, por acaso você não transava há um tempo? Há vários meses. Dá para notar. Mas o que aconteceu? Você não me parece ter tanta dificuldade assim com mulheres? Tenho minhas razões. Tadinho, disse ela, acariciando com delicadeza meu pescoço. Tadinho. Tadinho, repeti mentalmente. Ao ouvir isso, achei que eu era mesmo uma pessoa digna de pena. Estava numa cidade desconhecida, num lugar esquisito, sem entender nada do que estava acontecendo, nu com uma mulher de quem não sabia nem o nome. Entre uma transa e outra, tomamos diversas cervejas do frigobar. Devia ser cerca de 1 da manhã quando pegamos no sono. Acordei no dia seguinte e não a encontrei em lugar nenhum. Também não vi bilhete. Eu estava sozinho naquela cama excessivamente grande. O relógio marcava 7h30 e lá fora o sol já brilhava forte. Abri a janela e avistei a estrada que acompanhava o litoral. Grandes caminhões frigoríficos carregados de frutos do mar circulavam fazendo barulho. Muitas coisas na vida faziam a gente se sentir vazio, mas poucas dão um vazio tão intenso quanto acordar sozinho em um motel de manhã cedo. De repente, tive um estalo e fui checar minha carteira no bolso da calça. Estava tudo lá: dinheiro, cartões, documentos. Respirei aliviado. Se ela tivesse me roubado a carteira, eu estaria perdido e, com certeza, isso podia ter acontecido. Eu precisava tomar mais cuidado. Ela deve ter saído na ponta dos pés enquanto eu dormia. Mas como fez para voltar para a cidade? Ou para a casa onde morava? Será que foi a pé? Chamou um táxi? Bom, não adianta pensar sobre isso. Já não é de minha conta.
Devolvi a chave na recepção, paguei pelas cervejas e voltei até a cidade no Peugeot. Tinha que passar no hotel perto da estação, pegar minhas coisas e acertar tudo. No caminho, passei pelo restaurante onde tinha jantado nas vésperas e resolvi tomar o café da manhã. Estava faminto e queria um café preto. Enquanto estacionava o carro, reparei no Subaru Forester um pouco adiante. Estava estacionado de frente e tinha o adesivo do peixe no para-choque. Com certeza, era a mesma SUV da noite anterior em uma vaga diferente. Fazia sentido. Ninguém passaria a noite inteira num lugar daqueles. Entrei no restaurante. O salão estava deserto. Como eu imaginava, o mesmo homem do dia anterior estava tomando café da manhã em uma das mesas. Vestia a mesma jaqueta de couro preto e talvez estivesse sentado no mesmo lugar de antes. Sobre a mesa estava o mesmo boné Yonex. A única diferença da véspera é que agora, ao lado do boné, havia uma edição do jornal matutino. O homem tinha diante de si uma xícara de café e um prato com torradas e ovos mexidos. A comida devia ter acabado de chegar, pois o café ainda estava fumegando. Quando eu passei ao seu lado, ele ergueu a cabeça e me encarou com um olhar muito mais penetrante e glacial do que na noite anterior, até mesmo com um toque de censura. Pelo menos foi minha impressão. Eu sei muito bem onde você estava e o que estava fazendo. Parecia dizer. Essa foi minha experiência em uma pequena cidade costeira na província de Miyagi. Até hoje não compreendo o que aquela mulher de nariz pequeno e dentes perfeitamente alinhados quis de mim naquela noite. Também não faço ideia se o homem de meia-idade do Subaru Forester a estava perseguindo ou se ela estava tentando escapar dele. Seja como for, eu estava naquele restaurante e, por uma estranha e absurda série de coincidências, acabei entrando com aquela mulher em um motel extravagante, onde tive relações com ela por apenas uma noite. E talvez esse tenha sido o sexo mais violento que já fiz em toda a minha vida. No entanto, nem sequer me recordo o nome daquela cidade. Você pode me pegar um copo d'água? Me pediu a mulher casada com quem eu estava tendo um caso. Ela tinha acabado de acordar de um cochilo pós-sexo. Era começo de tarde e estávamos os dois na cama. Enquanto ela cochilava, eu tinha passado o tempo olhando para o teto, relembrando os estranhos acontecimentos que se sucederam naquela cidade pesqueira. Ainda não haviam se passado nem 6 meses, mas para mim tudo parecia muito distante. Fui até a cozinha, peguei uma garrafa de água mineral, servi um copo e voltei para a cama do quarto. Ela tomou metade em um gole só. Então, sobre Menchique. Sobre Menchique. As informações que consegui sobre Menchique. Eu não disse que contaria depois? Ah, claro, a rede de comunicação da selva. Exatamente. Segundo boatos, seu amigo passou um bom tempo no centro de detenção de Tóquio. Me virei e olhei para ela. Menchique? No centro de detenção de Tóquio? Pois é, aquele que fica em Kozuji. Por quê? Qual foi o seu delito? Não conheço os detalhes, mas acho que foi algo relacionado a dinheiro. Sonegação, lavagem de dinheiro, uso de informação privilegiada, uma coisa dessas. Ou, quem sabe, todas.
Parece que essa detenção aconteceu 6 ou 7 anos atrás. Ele comentou com você alguma coisa sobre o tipo de trabalho que faz? Só que trabalha com algo relacionado a informações. Disse que no passado tinha aberto uma empresa de tecnologia da informação, mas que depois a vendeu, recebendo um bom dinheiro por sua parte das ações. Também mencionou que vive hoje de ganho de capital. Algo relacionado a informações é um jeito muito vago de falar, porque no mundo de hoje não existe praticamente nenhum trabalho que não esteja relacionado a informações. Quem contou para você sobre a prisão? Uma amiga. O marido dela trabalha com finanças. Não sei até onde isso é verdade. Pode ser só um boato que alguém ouviu de alguém e passou adiante, mas pela riqueza de detalhes, talvez não seja totalmente infundado. Se ele ficou no centro de detenção de Tóquio, quer dizer que foi acusado pela promotoria de Tóquio, certo? Isso, mas parece que ele acabou sendo inocentado depois de passar bastante tempo preso e ser alvo de uma investigação minuciosa. Dizem que o período de detenção foi estendido algumas vezes sem direito à fiança. Mas ele acabou mesmo sendo inocentado? Acabou. Parece que a promotoria não conseguiu comprovar a culpa. Dizem que ele não abriu a boca durante toda a investigação. Que eu saiba, a promotoria de Tóquio é composta pela elite dos promotores públicos. É uma corporação que tem muito orgulho do seu trabalho. Quando miram alguém, procuram se assegurar de provas consistentes antes de fazer a acusação. A taxa de condenação ao fim dos processos judiciais também é altíssima. Os interrogatórios no centro de detenção não são fáceis. E os réus também costumam desmoronar psicologicamente depois escrevendo e assinando qualquer coisa. Manter o silêncio absoluto e sair ileso ao longo de um interrogatório desses não é para qualquer um. Bom, Menchik conseguiu. Ele é determinado e tem muito autocontrole. Realmente, Menchik não era qualquer um. Era determinado e tinha muito autocontrole. Mas essa história me parece mal contada. Quando a promotoria de Tóquio prende alguém, seja por sonegação, lavagem de dinheiro ou o que for, sempre acaba virando notícia. Até pouco tempo atrás, eu lia muitos jornais e um nome tão curioso como Menchik teria chamado minha atenção. Bom, só contei o que ouvi. E tem mais uma coisa. Acho que já comentei antes, mas Menchik comprou aquela mansão há uns 3 anos e de maneira obscura, quase forçada. Era o lar de outras pessoas que não tinham a menor intenção de vender a casa que tinham acabado de construir. Mas Menchik empregou muito dinheiro ou, quem sabe, outros meios para expulsar a família de lá e ficar com o lugar, como um caranguejo eremita mau caráter. Os caranguejos eremitas não expulsam ninguém. São crustáceos pacíficos que só usam conchas vazias de outros caranguejos que já morreram. Pois é,
mas nada impede que existam caranguejos de mau caráter no mundo. Mas não faz muito sentido. Mudei de assunto, evitando debater a natureza dos caranguejos eremitas. Por que Menchique estaria tão fixado naquela casa a ponto de expulsar à força os antigos moradores? Custaria muito dinheiro e daria muito trabalho. Além disso, acho que aquela mansão é um pouco extravagante e chamativa demais para ele. Claro que é uma bela casa, mas tenho a impressão de que não combina muito com o gosto dele. Sem falar que é grande demais. Ele não tem empregada, vive sozinho, quase não recebe visitas. Não teria motivo para morar naquele lugar enorme. Ela tomou o resto da água, depois continuou. Vai ver, existia alguma razão para ele querer aquela casa a todo custo. Só não sei qual. Seja como for, recebi um convite para ir lá na terça-feira. Talvez as coisas fiquem mais claras depois dessa visita. Afinal, vou ver a casa com meus próprios olhos. Não se esqueça de checar o quarto secreto, como o do Castelo do Barba Azul. Pode deixar. Que bom! No fim das contas, tudo deu certo. Tudo o quê? Ah, você sabe. Você terminou o retrato, Menchique gostou, você ganhou um bom dinheiro. É verdade, isso tudo deu certo. Fiquei aliviado. Parabéns, mestre da pintura. Não era mentira. Eu realmente estava aliviado. De fato, o retrato estava finalizado, Menchique tinha gostado do resultado e eu também. Além disso, eu havia recebido um bom dinheiro pela obra. No entanto, não conseguia sentir uma alegria genuína por tudo aquilo, porque ao meu redor havia muitas coisas sem solução, como que abandonadas no meio do caminho. Quanto mais eu tentava simplificar a vida, mais parecia perder o fio das coisas. Como se buscasse alguma pista, estiquei o braço e abracei a minha amante quase que de maneira inconsciente. Seu corpo era quente e sua pele macia estava úmida de suor. Eu sei muito bem onde você estava e o que estava fazendo. Tive a impressão de ouvir o homem do Subaru Forester branco dizer: